Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos aprender a como corrigir o Power BI quando novas colunas não são reconhecidas. Este procedimento é bem comum quando nós trabalhamos com arquivos base, onde tem muitas colunas e o nome delas é alterado de uma versão para outra. Então já deixa o seu like e bora pro vídeo. Vamos lá. Para este nosso vídeo nós vamos utilizar este arquivo de Excel base, onde nós temos aqui na primeira coluna o ID do item ou o código dos itens. E nas próximas colunas nós temos a demanda por dia. Neste caso nós temos 7 dias de demanda. Por exemplo, para o item A168 temos 707 de demanda para o dia 8, 287 para o dia 9 e assim sucessivamente. Então nós vamos conectar este arquivo de Excel lá no Power BI. Power BI aberto, vamos conectar em pasta de trabalho do Excel. O nome do arquivo é demanda, abrir. Vamos selecionar demanda. Aqui ele já traz o visual da tabela. Neste caso, vejam que o mais interessante para nós seríamos ter o cabeçalho com o ID do item e as referências do dia da demanda. Então nós vamos transformar os dados para assim deixar. Power Query aberto, vejam que ele já aplicou algumas etapas automaticamente. Neste caso eu não quero que ele faça nenhuma etapa, então eu vou simplesmente remover essa etapa que ele fez de promover cabeçalhos. Por quê? Porque eu quero deixar esta linha aqui, onde tem o ID item e os dias da demanda, eu quero que ela venha a ser o cabeçalho. Ele tinha feito já uma etapa anterior, onde ele tinha levado o cabeçalho sendo esta outra linha. O que nós vamos fazer aqui? Então, essa primeira linha ela acaba não servindo para nada, então nós vamos simplesmente excluí-la. Vamos em reduzir linhas remover linhas superiores. Eu apenas quero remover esta primeira linha. Então, vamos remover apenas a primeira. Ok. Agora sim, eu quero elevar o cabeçalho da primeira linha. Vamos em transformar, usar a primeira linha como cabeçalho. Agora já temos o arquivo com o formato que nós podemos utilizar. Coluna do item, na sequência, coluna da demanda por dia. Vejam que esta é a exata forma que veio do Excel. Ele já reconheceu aqui a demanda como sendo número. Então nós já podemos usar ela para fazer qualquer tipo de conta, de agregação, de soma e assim por diante. Vamos aqui em fechar aplicar. Ok, eu vou montar aqui de forma bem simples uma tabela. Nela nós vamos colocar a informação do ID item. E vamos colocar, a partir de agora, os dias da demanda, começando pelo dia 8 de janeiro neste exemplo, até o último 7º dia. Então, beleza, temos aqui já o arquivo com o código dos itens e a demanda aberta já com os totais aqui embaixo. Para esta primeira transformação, o Power BI aplicou as etapas e deu tudo certo. O ponto agora é se neste nosso arquivo base nós optarmos por alterar a semana, ou seja, não trabalhar mais com a semana do dia 8 até o dia 14, e sim nós trabalhamos com a semana sequente ou com outra semana. Isso é bastante comum quando nós extraímos tabelas de algum banco de dados e trabalhamos com um período um pouco mais curto. Como nós podemos fazer para que, utilizando esse mesmo Power BI, nós consigamos trocar essas colunas, o nome dessas colunas, a data dessas colunas, e o Power BI ainda assim reconheça e faça as etapas de transformação de forma correta. Vamos de novo no arquivo de Excel. Agora nós vamos simular como se nós tivéssemos pulado essa semana, ou seja, a semana já ocorreu, e quando nós formos extrair este arquivo do nosso banco de dados, nós temos já a próxima semana. Então, nós terminamos com o dia 14, neste primeiro exemplo, agora nós vamos começar a partir do dia 15. Então, vamos ter dia 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vou trocar aqui rapidinho. Beleza? Os valores eu vou manter os mesmos, apenas para fim de exemplo. Agora vamos salvar o arquivo. Fechar. Voltamos ao Power BI e vamos tentar atualizar. Vejam que ele já deu um erro aqui, informando que ele não localizou a coluna 8 do 1 do 24, que era a primeira coluna da data. Então, este erro ele vai acontecer sempre que nós alterarmos o nome de alguma das colunas. Como nós podemos fazer para resolver este problema e podermos sim atualizar as colunas sem impactar em algum erro? Vamos transformar dados. Eu vou duplicar essa nossa consulta, certo?
e vou remover as etapas aplicadas para que nós tenhamos o arquivo desde o momento 0. Apenas vou deixar a fonte, que é a mesma, claro, e a navegação, onde ele faz a primeira abertura da tabela aqui. Primeiro passo, nós vamos remover igualmente essa primeira linha, que é aquela linha que não nos interessa. Vamos em reduzir linhas, remover linhas superiores, apenas a primeira. Agora nós vamos elevar esta primeira linha como cabeçalho. E agora, pessoal, ao invés de nós trabalharmos com as colunas desta forma, ou seja, uma coluna para cada dia, nós vamos transformar todas essas colunas de data em apenas uma coluna com essa informação de data e outra coluna assim com as demandas, ok? Como fazemos isso? Nós vamos selecionar a partir da primeira coluna de data, vamos até o final da tabela. Quando tivermos já feito a seleção das colunas, nós apenas vamos deixar a ID item sem selecionar. Nós vamos aqui em transformar colunas em linhas. Dessa forma, então, ele trouxe todas as colunas da data para apenas uma coluna. Ele chamou aqui de apenas de atributo e deixou na demanda em si em apenas uma coluna também, chamada valor, ok? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos apenas renomear. Aqui nós temos a informação do dia e essa aqui é a informação da demanda. Aqui nós vamos apenas agora transformar o tipo da coluna. No caso, o dia ele está como texto, nós vamos transformar para data, e a coluna da demanda também nós vamos transformar para número. De forma mais prática, nós podemos usar o Ctrl A, ele vai selecionar todas as colunas, e aqui mesmo em transformar, vamos clicar em detectar tipo de dados. Ok, ele já reconheceu essa coluna como data e a demanda como número. Antes de fechar e aplicar, nós vamos voltar ao nosso arquivo base de Excel, vamos voltar ele para as colunas de dia do início. Por quê? Porque como nós já fizemos essa alteração, na consulta anterior, na primeira consulta que deu erro, ele vai travar e não vai nos deixar aplicar essas novas etapas. Então nós vamos apenas voltar a informação de antes e assim nós vamos fechar e aplicar. Depois nós vamos fazer o teste novamente, trocando as colunas e vamos ver se funcionou. O arquivo novamente aberto. Nós tínhamos começado com o dia 8 do 24. 7 dias, ok? Vamos salvar. Fechar. Já de volta aqui no Power Query. Um detalhe aqui, pessoal. Antes de fechar e aplicar, caso o Power Query tenha feito alguma etapa aplicada automaticamente de alteração de tipo de dado antes do que nós fizemos agora no final, nós vamos voltar aqui nas etapas e vamos excluir, certo? Nós apenas vamos alterar os tipos de dados das colunas no final deste processo, ok? Fechar e aplicar. Beleza, etapas aplicadas, Power BI Desktop aberto. Vejam que agora nós temos então as duas tabelas. A tabela demanda, foi a primeira que nós montamos aqui, esse visual aqui embaixo, essa tabelinha aqui embaixo. E agora nós vamos fazer exatamente a mesma tabela aqui em cima, porém utilizando a informação da outra tabela, da nova tabela que nós replicamos, chamada demanda 2. Ok? Então vamos criar a tabela aqui em cima. Neste caso, na demanda 2, nós temos apenas 3 colunas, porque nós fizemos aquela etapa de alterar todas as colunas dos dias abertos e trazer apenas para uma. Então vai ficar mais fácil de nós montarmos aqui o nosso visual. Para isso, eu vou utilizar então, ao invés da tabela normal, a tabela matriz. E aqui nós vamos colocar então o ID do item nas linhas. Nas colunas vamos colocar a informação do dia. E aqui nos valores vamos colocar a informação da demanda. Ok? Vejam que ele trouxe aqui como hierarquia de datas. Aqui nos interessa apenas o dia, certo? Então nós podemos excluir aqui o trimestre. E aqui mesmo no visual, nós podemos descer o nível da hierarquia até chegar na informação do dia. Então temos aqui a mesma informação, coluna ID item, e depois as colunas dos dias com os valores da demanda. Aqui ele acabou gerando 3 colunas de totais. Aqui nos subtotais da coluna nós podemos desplegar, assim ele vai ficar de forma mais amigável. Agora nós vamos fazer o teste. Nós vamos alterar o nome das colunas, no caso as datas, e vamos atualizar as duas tabelas para ver se vai funcionar.
Arquivo novamente aberto. Vamos trocar agora. Ao invés de começar no dia 8, vamos começar no dia 15 de janeiro. Ok? Então temos o dia 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 de janeiro. Salvar. Fechar. Voltamos ao Power BI Desktop. Agora aqui para o nosso teste, eu vou atualizar os dados das tabelas em separado. Primeiro, eu vou tentar atualizar os dados da tabela demanda, no nosso primeiro exemplo. Então eu vou vir aqui nos 3 pontinhos, atualizar dados. Aquela mensagem de erro que apareceu antes, apareceu novamente. Vejam que ele não consegue clicar as etapas, porque ele não localizou, então, a coluna do dia 8/1, que nós acabamos de alterar. Agora vamos fazer o teste com a demanda 2. 3 pontinhos, atualizar dados. Vejam que nesse exemplo deu certo. Temos aqui o dia 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, funcionando normalmente. Este é um procedimento bastante simples, porém muito funcional. Para este nosso exemplo, usamos em um arquivo básico com apenas 7 colunas, mas ele pode ser aplicado para arquivo com muitas colunas. Inclusive, quanto mais colunas tiver, mais rápido vai ficar, pois com essa prática nós estamos alterando o formato do arquivo no Power Query de um arquivo de muitas colunas para um arquivo com apenas 3 colunas.